Vi uma sobre competitividade, vi uma frase, né? Frases mais ou menos do mesmo jeitão, vamos dizer assim, né? No mesmo tema, no mesmo contexto. Eu já respondi antes, mas uma frase assim: se eventualmente é desafio, não quer dizer que você precise desistir. Claro que você não precisa desistir, né? Eu mesmo sofro ataques na rua. Aí que tá. Eu não preciso desistir, não quer dizer que eu goste, não quer dizer que eu concorde, e eu prefiro que isso não continuasse, né? Mas eu realmente não preciso desistir. Eu posso responder sem desejar a competitividade e sem fazer competitividade, né? Seja aqui, seja em outras circunstâncias, enfim. Seja, vamos dizer, ao Léo, seja a céu aberto, né? Claro que eu posso responder. Não, vamos dizer, as pessoas não precisam desistir, mas também não precisam concordar. E elas podem, eventualmente, situações de desafio podem terminar, às vezes, vamos dizer, por motivos abruptos, né? Houve, de repente, alguma ilegalidade, alguma coisa assim, no caso de um esporte, por exemplo, e ali pode acabar se terminando a partida. Então, às vezes, por um motivo ou por outro. Não só porque, eventualmente, qualquer jogo tenha terminado. Muitas vezes, pela própria natureza do conteúdo, por isso mesmo que eu também considero a questão da competitividade. Então, eu acho uma retórica, mais ou menos assim: ó, nós vamos te desafiar lançando várias injustiças na sua vida, mas você não precisa desistir. Ou seja, como se eu ou lança uma injustiça na minha vida para eu poder responder. Ou seja, eles já sabem que eu não. Que eu sei que isso é fake, entendeu? Tipo, não estou dizendo que nesse caso a frase tenha sido lançada com vistas à minha pessoa, né? Mas das situações em que eventualmente foram lançadas coisas para ela, ou seja, na verdade são apenas truques mentais, ou seja, como se eu caísse nisso, claro que não. Então ninguém precisa desistir. Tá, mas eu também não preciso concordar, não preciso participar. Eventualmente eu faço porque eu não gosto da injustiça. Porque me irrita, não porque eu queira ganhar, né? Mas isso já é a resposta tradicional. E é, não quer dizer que a pessoa precise desistir, mas não quer dizer que ela precise participar, não quer dizer que ela precise concordar e desejar que isso acabe o mais cedo possível, porque é maldade, é óbvio que é maldade, né? Então, e usam desses truques, desses estratagemas com o objetivo de afetar pessoas em relação, por vezes, a forçá-la a alguma situação de. Ou seja, como se desejar. E daí vem isso, né? Pô, mas não desejar, não, mas você não precisa desistir. Sabe, tá, mas eu não gosto, não quer dizer que eu quero. A outra possibilidade é colocar as pessoas em risco, inclusive. Então eu não preciso desistir, não. Talvez seja melhor, porque daí não coloca as outras pessoas em risco, né? Então tem essa, né? É sempre melhor. Sempre não sei, mas muitas vezes melhor desistir para não colocar em risco se eventualmente for um caso, que também é uma plausibilidade. Mas vamos dizer, numa situação mais individual também, né? Podemos levar em consideração a questão de que a pessoa pode até participar, não quer dizer que ela concorde, justamente está forçada porque eventualmente está se lançando, no caso, injustiça na vida dela. Então tá um pouco em função, de repente, daquilo que eu falei sobre. Eu falei, pode não ser no meu caso, mas só uma meditação sobre isso, né? Que eu falei que no meu caso, eventualmente, é mais difícil e tem desafio. Não, mas então, aí entra aquele estratagema, né? Não, a gente vai lançar injustiça na sua vida, mas não haveria a necessidade, vamos dizer, para eles haveria, né? Mas para mim não. Então, vamos lançar injustiça na vida, mas você não precisa desistir. Não, mas não, eu não concordo que seja lançado, né, o negócio, né? Não concordo que sejam lançadas dificuldades. Então, que fique claro que não, eu não preciso desistir, mas não quer dizer que eu concorde. Então, isso fique claro. Mas, ainda, dependendo da circunstância, sim, é o risco lançado aos demais. E não acho que deva se fazer isso numa situação em que, vamos dizer, as pessoas seriam aí mais atacadas ou algo parecido. Ou não necessariamente as pessoas atacadas, mas poderiam se afetar de alguma forma com isso. Então eu não concordo. Eu acho que há limites para a questão da competitividade, né? E daí, e retornando à questão do que eu falei que eventualmente eu teria menos estrutura, principalmente, vamos dizer, infraestrutura, no sentido de acesso a informações, no acesso de acesso a livros, no sentido de
acesso ao material que pudesse me... A Bíblia não foi nada para todos, mas eu, eventualmente até outros materiais que poderiam me dar outras informações e mesmo acesso a outras pessoas que poderiam fazer isso no sentido de uma grupalidade. Essas pessoas têm mais condições do que eu e até mais vontade em relação a temas. Mas... E eu eventualmente não teria. Mas se é desafio não quer dizer que eu preciso desistir. Claro, vamos aqui responder as informações erradas das pessoas. Como já vimos fazendo, como já viemos fazendo, não lembro agora a conjugação, já vimos ou já viemos fazendo, com qualidade, né? Mostrando quais são os pontos errados dos outros. Mas é aquela coisa, anotando o fato de que eu tenho menos estrutura e dizer, mas é um desafio, não precisa desistir. Não, mas continua sendo errado e continua sendo injusto, né? Então, mas é um desafio, né? Mas é um desafio em que há injustiça. Então, tudo bem, continua sendo um desafio, não preciso concordar. Não preciso desistir. Não preciso desistir, continua sendo um desafio e continua sendo injusto, né? Eu não quero ter estrutura, mas também não concordo que seja lançado o desafio, né? Então tem isso, tem que se levar em consideração. Porque, mas outras pessoas com menos estrutura, no caso, em outras grupalidades, conseguem menor. Imagine eu sozinho, né? Imagine eu sozinho. Lutando contra vários executores, vamos fazer essa expressão, vários carrascos sociais que eventualmente atacam com o objetivo de impedir fonte de vida. Ou às vezes não isso, mas machucar de alguma forma, no caso, a minha pessoa. Então eu tendo que lidar, tendo que enfrentar carrascos sociais, mesmo que, vamos dizer, não, porque eventualmente a pessoa precisa, porque precisa ser... Eu tinha dois problemas. Os caras acham que eu tenho problema. Eu tinha dois problemas e um não, talvez nem fosse um problema. Eu tinha um problema, na verdade, só que era filho espiritual. E esse problema também acabou sendo mais um problema, mas não era exatamente uma certeza. E não que eventualmente eu não fosse lidar com esse tema, vamos dizer, de uma maneira mais isolada. E durante um certo tempo eu nem precisei lidar com isso. Mas as pessoas forçaram ali, eu acho que eu realmente não precisava. Também de muita coisa, muito apoio, apoio, entre aspas. E a questão do trabalho, que para mim também não precisava, ou a cura ser eventualmente conferida, seria muito menor e muito mais rápida do que eventualmente as pessoas estariam sugerindo. E se é que precisava, né? Se é que precisava. E nesse ponto, e aquela coisa, então que também se diga isso, né? Que se é um desafio, não precisa desistir. Continua sendo uma injustiça. Mas aí que tá, é como se for, não preciso desistir, mas é como se isso fosse justificar o desafio também, né? Então vamos lançar várias injustiças na vida da pessoa, porque isso vai justificar o desafio. Porque é um desafio, então vamos lançar a injustiça mesmo porque é um desafio. Ou seja, como se eu fosse conivente com isso, né? Vamos lançar um monte de injustiça para dizer, não, porque as pessoas querem se sentir desafiadas. Eu não quero me sentir desafiado, né? Como se isso fosse justificar, uma desculpa para justificar a injustiça dos outros. Não só porque não precisa desistir. Não, mas isso não quer dizer que eu entendo ou que eu desejo qualquer injustiça apenas para que eventualmente eu supere o desafio como se fosse algo desejável. Então ficam esses complementos aí a partir um certo trabalho sobre essa frase. Vai.